Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço, cidades que vivem do turismo, fecharam o comércio aos fins de semana. A medida é para desacelerar o contágio do coronavírus. Por outro lado, aumenta ainda mais a crise econômica dos municípios. E tudo isso a gente vai conferir agora no Raio-X da Covid em Mato Grosso. E a reportagem é do repórter cinematográfico Paulo Henrique e do jornalista João Fernandes. Lugares que viviam no turismo hoje imploram para que as pessoas não visitem as cidades. Não aglomeração, ok? Não vem para a nossa cidade. Neste momento estamos priorizando vidas. O pedido é de quem já contraiu o vírus e perdeu uma tia recentemente para a Covid-19. Santo Antônio do Leverger, cidade a quase 40 quilômetros de Cuiabá, que em fevereiro passado decretou estado de calamidade pública, ordenou o fechamento total do comércio aos finais de semana. Tudo para tentar conter o avanço da doença. Na realidade, é o estudo científico que mostra que nos próximos 15 dias a tendência é aumentar ainda mais, teremos mais morte. Enquanto a população não entender que é o momento de ficar em casa, que é o momento de evitar aglomerações, não adianta a gente estar trabalhando e buscando incansavelmente uma solução e a população não colocar a mão na consciência e realmente ficar em casa. Ao lado da concorrida prainha fica o restaurante da Kelly. O tradicional peixe frito atraía, principalmente aos finais de semana, cerca de 800 pessoas. Na pandemia, esse número caiu para 150. Agora, com o fechamento, mesmo consciente da gravidade do momento, está preocupada com as contas e com os funcionários. Minha preocupação com o futuro é das mães que trabalham aqui, que eu fechando aqui, eu vou ter que mandar mais gente embora. E essa família não vai ter mais o sustento, não vai ter comida mais para colocar no prato para o seu filho. Barão de Melgaço, cidade próxima a Santo Antônio do Leverger, também está com o comércio fechado aos sábados e domingos. Um jeito de evitar a visita de quem vem só a passeio. Muitas pessoas que têm residência, né, moram em Cuiabá e têm residência aqui e vêm os finais de semana, né? Então a gente tenta amenizar essa situação, né? A gente não pode impedir totalmente, né? Já que eles têm casa aqui, têm moradia aqui, né? Mas aí a gente faz esse trabalho de conscientização. Marlene é dona de uma pousada às margens do rio Cuiabá. Ela concorda com a determinação, mas diz que precisa cumprir contratos com os clientes. Do contrário, terá de pagar multa, o que aumentaria o prejuízo. Para amenizar o risco de contaminação, a empresária alugou instalações vizinhas para dividir os turistas. Vai chegar um grupo hoje e eles são 19 pessoas e eu aluguei do lado para eles não poder ficar tudo aqui, todo mundo junto. Eu tenho capacidade para 32 pessoas, eu estou trabalhando no máximo com 10. A única coisa que eu falo para vocês é que eu não tenho como fechar. Porque se fechar a pousada também, um monte de gente vai se prejudicar com isso. Um monte de gente, todo mundo aqui. Eu tenho 4 funcionários fixos. Então, se eu dispensar, eles também vão ficar desempregados. Cozinheira a vida toda, Dona Tereza trabalha há mais de 10 anos para Marlene. É daqui que ela leva o sustento para casa. Parar de trabalhar de uma vez, não tem condições. Como é que a gente vai sobreviver? Aí a gente sobrevive à pandemia e morre de fome, né? Porque o governo não vai pagar nossas contas. Pode até tentar ajudar, mas pagar não vai. A crise econômica provocada pelo coronavírus também bate à porta do Júlio. Ele é dono de uma pousada em Barão de Melgaço. Desde o começo da pandemia, funcionou por apenas 6 meses. O empresário torce para tudo mudar nos próximos 60 dias. Mas se passar desse prazo de 60 dias... aí já era. Eu fui um cara que trabalhei bastante na minha vida, fiz uma reservinha, né? E eu só tenho um funcionário. Antigamente tinha bastante, mas tirei todo mundo. Só tá mantendo um? Só um, só. E é que mora aqui, vive com a gente aqui. Que acaba cuidando do espaço. Porque isso tudo dá... Não, tem despesa, né? Dá despesa, é isso. Vamos passar por isso, tá? O brasileiro, ele é forte, ele vai pra cima. É encarar com o otimismo mesmo. Vai dar certo. Aqui em Santo Antônio do Leverger, boa parte da população fica às margens do rio Cuiabá. São pelo menos
1.500 famílias de ribeirinhos e 1.000 quilombolas que vivem aqui nessa região, na zona rural. Apesar da distância do centro da cidade, o coronavírus tem chegado cada vez com mais velocidade e de forma mais agressiva por aqui. Dona Benedita tinha 80 anos. O marido, seu João, ia completar 79 este mês. O pescador e a mulher foram vítimas da Covid. Os filhos tentam superar a dor. O sofrimento é muito grande para uma família perder o esteio da sua família, sendo seu pai e sua mãe. E eu também contaminei com vírus, mas graças a Deus já estou na fase final de remédio, de anticoagulante. Mas é muito difícil a perca de um pai e de uma mãe. Em 10 dias de diferença um do outro. É muito sofrido. Para evitar a detecção tardia da doença e poder acelerar o tratamento, um antigo espaço para eventos foi transformado em centro de triagem. Santo Antônio do Leverger também depende da estrutura hospitalar da capital. Com o sistema colapsado, autoridades temem um agravamento da situação e buscam alternativas. Nós solicitamos o credenciamento junto ao Estado da ala Covid, que é onde nós vamos tratar com 7 leitos da oxigenoterapia, e nós fizemos aquisições de alguns equipamentos e alguns insumos obrigatórios, já tivemos o respaldo do Estado para que nós possamos fazer então o tratamento emergencial desses nossos pacientes. Mas também ainda não conseguimos sair da dependência dos grandes municípios, Cuiabá e Várzea Grande, para quando se fala em leitos de UTI. Por aqui, o medo se espalha na mesma velocidade do vírus. Dona Maria e o marido são do grupo de risco. Aposentados, complementavam a renda com um bar montado em um dos cômodos da casa. Hoje, só a janela fica aberta. É para entrar um ventinho. Que cliente mesmo? Não está atendendo. Nós não estamos recebendo. O pessoal quer vir, mas a gente fala que não está atendendo. Então a senhora prefere ficar com o bar fechado? É. E cuidar da vida, que é o bem precioso que nós temos, né? Dona Enedina prefere viver isolada. Até pede para os filhos e os netos não irem à casa dela. E quando vão, mantém todos os cuidados. Ele fica com medo, né? Quem que não fica com medo, né? Aí eu não estou nem recebendo visita, porque a cisma de ficar recebendo visita, vem pessoal de Cuiabá, alguém, parente, né? Vai saber se tá, né? Tá complicado, né? É complicado. É sofrido isso. É sofrido, né? Se não ver os parentes, né? Visitar, né? Não é fácil, não. E é torcer para não ser contaminada, né? É. Rezar para isso. Rezar, né? Rio Cuiabá. Atração procurada por muitos pescadores. E aí, Jorge? Seu Jorge vive ou vivia desse negócio, alugando o barco e fazendo passeios com turistas. Hoje, no rio, já não tem mais peixes como antigamente e muito menos gente de fora se divertindo. Só moradores mesmo. Sem trabalho, tem faltado até comida no prato. A gente está passando necessidade mesmo. Só conta que chega e não tem dinheiro para pagar. Tá contando com a ajuda de amigos, de outras pessoas? De outras pessoas, alguns amigos que ainda procuram a gente que dá ajuda com alguma coisa, né? Aí fica tudo parado, o que a gente tem que podia ganhar um dinheiro não pode movimentar ele. Tristeza, ver a família passar por isso para um homem na idade do senhor? É, muito difícil. Nunca tinha passado por isso? Nunca, primeira vez que nós estamos nessa dificuldade. Já faz 20 e poucos anos que eu mexo com esse trajeto aí, nunca aconteceu, primeira vez. Sem poder fazer nada, seu Jorge olha para frente e tenta enxergar dias melhores, com menos sofrimento. A única coisa, a gente pedir para Deus aí para ver se melhora, se acaba, se lembra, para ver se melhora as coisas, se volta normal como era, né?